Olá, povo de Deus, quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, 5 de novembro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Filipenses 3, de 3 a 8a, e Lucas 15, de 1 a 10. Continuamos nossa leitura da carta aos Filipenses e hoje temos um testemunho do apóstolo Paulo que é de extrema transparência para poder deixar claro que não é o rito judaico da circuncisão que faz alguém mais autêntico no seguimento de Jesus. Contrapondo-se aos seus conterrâneos, os judeus, ele diz que os verdadeiros circuncidados são aqueles que prestam culto pelo Espírito de Deus e que colocam a sua glória em Cristo Jesus e não se apegam a rito. A questão da circuncisão sempre foi um problema nas primeiras comunidades, onde os judeus convertidos queriam impô-la aos pagãos que aderiam a Jesus e queriam participar também da vida cristã. Neste contexto, Paulo se mostra como um cristão extremamente maduro, sem negar o seu passado, revelando o quanto Jesus é forte para mudar uma pessoa radicalmente. Aqui vai uma breve e profunda biografia que Paulo dá de si mesmo. Circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, um hebreu descendente de hebreus, no que toca à lei fariseu, no que toca ao zelo perseguidor da igreja e no que toca à justiça, a que se procura na lei, irrepreensível. Portanto, aí está o autêntico judeu. Isso permitia a Paulo ter um status no meio dos judeus. Isso tudo ele conta para contrastar com sua vida depois da experiência do encontro com Jesus Cristo. Tudo que poderia ser motivo de orgulho para o apóstolo, ele considera perda por causa de Cristo. Assim ele o diz: considero que tudo isso foi mesmo uma perda, por causa da maravilha que é o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Infelizmente, o nosso texto litúrgico deixa de fora a continuidade deste versículo, onde Paulo diz que considero tudo como lixo a fim de ganhar a Cristo e estar com Ele. Optar por Jesus é considerar tudo mais como lixo na vida. Cada vez que eu leio esse testemunho de Paulo, sinto-me como um urubu no lixão da vida. Pois optar com essa radicalidade por Jesus e seu evangelho exige uma mudança de vida que percebo não ser nada fácil. E como disse Paulo, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Lucas 15, de 1 a 10. Muitos exegetas classificam o evangelho de Lucas como o evangelho da misericórdia do Pai. E como diz o Papa Francisco, Jesus é o rosto misericordioso do Pai. Neste capítulo encontramos 3 parábolas conhecidas como da misericórdia de Deus: ovelha perdida, achada e amada; moeda perdida, achada e celebrada; filho perdido, achado e festejado. Elas são praticamente uma resposta aos seus opositores que o acusavam de andar com pecadores, comer com ele. Vejamos a cena. Jesus recebe como seus hóspedes publicanos e pecadores. O exegeta alemão Joaquim Jeremias nos diz que por pecadores eles entendiam pessoas que levavam a vida imoral, inclusive até adultos, os que exerciam profissão desonrosa, aquelas que notoriamente levavam à desonestidade ou imoralidade, tais como cobradores de impostos, pastores, tropeiros, vendedores ambulantes, curtidores. A todos eles se negavam os direitos civis, cargos públicos. À pergunta dos escribas e fariseus por que Jesus concedia a comunhão de mesa a tais homens, não expressa admiração, mas é acusação a Jesus. Ele é um ímpio e por isso exigência que os seus seguidores dele se separassem. Há detalhes também interessantes que nos ajudam a dar um pouco mais de brilho à nossa interpretação, que nos relata Joaquim Jeremias, dizendo:
O dono do rebanho não é um homem muito rico. Entre os beduínos, o tamanho do rebanho oscila entre 20 a 200 cabeças de gado miúdo. 300 cabeças já se tem no direito judaico como um rebanho descomunalmente grande. Como dono de 100 ovelhas, o homem tem, pois, um rebanho de tamanho médio. Ele próprio cuida delas, não podendo pagar a ninguém para fazê-lo para ele. Jesus, como sempre, não deixa por menos. Depois de contar da alegria do dono que encontrou a ovelha perdida, compara essa alegria com a do pai diante de um só pecador que se converte. Para não deixar dúvidas, diz que tal alegria é maior do que por 99 justos que não necessitam de conversão. Não deixa de ter uma certa ironia frente aos fariseus e mestres da lei que se julgavam justos e tinham muitas facilidades em condenar os outros. A alegria de Jesus entre os pecadores era perceptível e o mesmo não se podia comprovar quando estava na companhia dos santarrões, daqueles que são moralistas, legalistas. Já a outra parábola, diferente do médio pecuarista, trata de uma viúva pobre que perde uma moeda. Essa moeda tem igual valor que a ovelha perdida, pois a mulher era carente e dela dependia. O resultado é o mesmo. Anjos e céus se alegram com o resgate da ovelha e da moeda perdida. Na convivência diária, é muito comum encontrarmos pessoas piedosas que cada vez que a gente fala que Deus é misericordioso, logo agregam, mas é justo também. Há verdadeiramente pessoas que têm fixação na condenação. Parece que se gabam de ver alguém que consideram pecador merecendo castigo aqui nesta vida e na outra. Assim como pessoas que se acostumaram a pedir missas pelas almas do purgatório, dando até a impressão de que sabem quem por lá se encontra. É claro que são desvios na formação, não só do passado, mas de hoje também, que se percebe na prática de muitos padres, inclusive jovens. São muitos que têm dificuldade de aceitar a misericórdia de Deus. 2 casos do nosso cotidiano para ilustrar nossa reflexão, onde o contraste da rabugice dos fariseus com a alegria de Deus é patente. O primeiro caso. Outro dia conta-se que o Papa Francisco se encontrou com um desses cardeais que lhe fazem acirrada oposição. E este lhe disse: você prega muito sobre a misericórdia de Deus, mas não se esqueça de que ele também exige justiça. O Papa Francisco lhe teria então respondido: qual justiça? A dele ou a sua? Frente a isso, o cardeal lhe deu as costas e se foi. O segundo caso, no dia de finados, a CNBB incentivou-nos a plantar uma árvore em memória das vítimas da Covid-19 e em repúdio a todas as queimadas, sobretudo a Amazônia, Pantanal. Um desses padres que gostam de desfilar com vestimentas caras postou nas redes a seguinte pérola: vamos rezar pelo sufrágio das almas que estão no purgatório e nada de plantar árvore. Que Deus nos mantenha mergulhados na sua misericórdia, que, como canta o Salmo, é eterna. Um beijo no seu coração.